Eu quero falar um pouco nessa noite sobre conquista. Mas também eu quero, dar uma pincelada assim sobre quando a gente fala sobre conquista, de acordo com aquilo que Deus tem ensinado ao nosso coração, como que nós, quando você ouvir essa palavra, o que aquilo tem que trazer à sua memória. Porque quando você fala de conquista, você fala de coisas que você vai adquirir, conquistar. E eu posso confessar que durante muito tempo eu vivi assim, acredito que muitos viveram assim. Quando se falava de conquistas dentro da igreja, a gente estava falando de receber mais de Deus, de mais bênção, de mais prosperidade, de mais, de coisas maiores, mas muitas vezes com os olhos naturais. E por acaso essa semana, minha sogra me enviou um vídeo de um pastor americano, que pelas roupas, deve ser de muitos anos atrás. E aquele homem estava pregando duramente, eu não sei nem quem que é o pastor, mas eu sei que ele pregava assim com muita ira santa no seu coração. E ele dizendo que Jesus não morreu na cruz para que você pudesse andar de Rolls Royce, para que você pudesse comprar uma casa ainda maior. Não foi por isso que ele pagou um preço. Amém? Não foi por isso que ele te deu direito a conquistas. Jesus morreu na cruz para que você tenha direito ao reino de Deus. E que você conquiste as coisas para o reino de Deus. Então, quando hoje a gente ouve a palavra conquista, então não vai ficar pensando que é sobre aquele aumento que você está desejando, sobre aquela provisão financeira que você está esperando. Não é sobre isso. Mas é também. A partir do momento que você entende que tudo que Deus te dá é para o reino dele, aleluia, é esse o segredo. E eu não vou ensinar segredo para conquista aqui. Eu vou ensinar segredos para a gente avançar no reino espiritual, amém? E nem são segredos, está tudo escrito na palavra de Deus, mas vou trazer hoje assim, ao frescor da sua memória, Mas nós precisamos entender. Se não sei quantos aqui ainda estavam quando um dia eu ministrei sobre a bênção que alcança muitos. Tudo aquilo que Deus te dá, os filhos que Deus te dá, o casamento que Deus te deu, a vida que Ele proporciona para você, as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida, ela precisa abençoar a muitos, Isso não pode parar só em você, isso tem que ir adiante. Então essa é a nossa visão de conquista. Então, quando você ouvir isso, você sabe que você está conquistando, não para você, mas para o reino de Deus. Sabe por quê? Os nossos olhos têm que estar somente no Senhor. O nosso coração precisa estar somente no Senhor. Porque quando a gente quer conquistar coisas terrenas, é porque muitas vezes o nosso coração ainda está nelas. E não pense que a gente acredita no evangelho. Existia um evangelho derrotista e um evangelho triunfalista. Não é nenhum dos dois. Nós só cremos no evangelho de Deus, de Jesus, no evangelho da palavra de Deus. Não existe uma doutrina, mas existe um entendimento de que quando o Jair fala aqui sobre a gente chorar, sobre a gente ter um coração quebrantado, sobre a gente levar uma vida de cruz, não é uma vida de derrota, mas é uma vida de renúncia. Você vai ser próspero sim, você vai ser abençoado sim, mas uma vida de cruz é uma vida que você abre mão da sua vontade. Você abre mão do amor das coisas terrenas e coloca o seu amor nas coisas eternas. É isso que é o evangelho de cruz. E são essas conquistas que nós temos que entender. Conquistas que têm valores eternos. Se a tua prosperidade financeira vai abençoar coisas eternas, que Deus te abençoe ainda mais. Aleluia! Se o carro que você usa é para fazer o trabalho de Deus, aleluia, que Deus te dê um carro melhor. Se o trabalho que você tem sido estabelecido é um celeiro de ganhar almas, que Ele te coloque no lugar mais alto. Porque os teus valores são valores eternos. E quando se fala de eternidade, a Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo. Então, as 20 bolsas que você tem no seu armário, elas vão ficar aqui. Os 50 pares de sapatos, eles vão ficar também. Então, todas as plásticas, as belezas das mulheres, tudo vai ficar. Os carros luxuosos, os gostos por esportes,
tudo vai ficar. Mas Deus deu tudo isso para que nós vivêssemos nessa terra com abundância. Então nós não vamos aqui ficar pregando também um evangelho derrotista, onde você tem que... Não, tudo aquilo que Deus nos deu, glória a Deus, e nós vamos usar tudo para o reino dele. Se isso estiver acontecendo, aleluia, Deus vai dar ainda mais. Sabe por quê? Porque os teus olhos estão somente no Senhor. Homens, os teus olhos precisam estar apaixonados pelos olhos do Senhor. Amém? Pensa numa cena bem romântica de filme. Sabe assim, aquele primeiro beijo do casal assim no filme. Eles não sei como eles fazem, mas eles fazem. Parece que tudo em volta não existe mais, né? Só aqueles dois olhos. É assim que a gente precisa estar no Senhor. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. As coisas do mundo não é para a gente amar, mas é para amar somente o Senhor. Sabe? Porque daí, se você ama somente o Senhor, os seus olhos estão nele, e as coisas em volta parece que elas não existem mais. Se elas estão ali, amém. Se elas não estão ali, amém também. Não faz diferença. Porque assim como naquela cena romântica de um filme, tudo em volta já desapareceu. Só tem aqueles dois olhos. Então, homens, as mulheres é mais fácil de imaginar essa cena. Mas eu quero falar para os homens: os teus olhos precisam estar assim, somente no Senhor. Amém? Voltado somente para Ele. E as demais coisas, elas vão até desaparecer do seu coração. Porque você só tem um único amor. Aleluia. Quando nós temos esse entendimento, daí nós podemos conquistar para o Senhor. E eu quero animar o seu coração nessa noite, para que você saiba que Deus quer te dar mesmo. Mas Ele quer dar para o reino dEle. Deus não olha para você como um indivíduo, mas Ele olha sempre para o reino dEle. Quero dizer, Ele não quer te abençoar só para você. Ele te olha como um indivíduo. Mas nada do que Ele quer fazer na sua vida vai parar em você. Ele quer que isso seja como um rio que flui do seu interior, águas vivas. Amém? E quer alcançar a muitos outros. Nós vamos viver um tempo de mudança. E tempo de mudança também é tempo de conquista. Amém? É um tempo da gente experimentar coisas novas no Senhor. Então lá o clima é diferente, a luz é diferente, tudo lá vai ser diferente, né? E nós vamos ter que conquistar novas pessoas, conquistar novos entendimentos, não é? Nós vamos ter que nos adaptar. Então o tempo de mudança fala de conquista também. E nós queremos saber qual é o nosso papel nisso tudo, para a gente poder avançar, amém? Avançar no Senhor. Vamos abrir comigo em 2 Crônicas 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12 e depois nós vamos continuando lendo. Você pode deixar a tua palavra aberta em 2 Crônicas 20. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão aí os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança.
Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? O rei Josafá foi um rei que fez o que agradava ao Senhor. Rei de Judá, filho do rei Asa, que também foi um rei que andou nos caminhos de Davi, diz a palavra de Deus. E esses dois reis, eles tentaram tirar do meio do povo de Judá toda a idolatria. Então foram homens que tinham o coração voltado para o Senhor. E o rei Josafá se viu numa situação muito difícil. Aqueles povos dos montes de Seir, todos esses povos aí, moabitas, amonitas e meunitas, eram descendentes de Ló. De uma relação errada de Ló com as suas filhas. Todos esses homens eram descendentes. E essa terra onde eles habitavam era uma terra que foi dada a Esaú como herança. Então as 12 tribos ali descendentes de Jacó tiveram uma porção da terra dada por herança. Mas Deus falou assim, olha, nessa terra aqui que foi dada a Esaú, vocês não vão tocar. Vocês não vão herdar esse lugar. Esse lugar é de Esaú. Então ficou reservado para eles. E Deus falou, não entre em guerra com eles. Porque quando o povo chegou para conquistar a terra, eles foram conquistando terra pedaço por pedaço, né? Não é assim que Deus falou assim, olha, toda essa terra que eu estou te dando aqui é de vocês por herança. Onde vocês pisarem a planta do seu pé, eu te darei por herança. Essa era a promessa. Mas para conquistar aquela terra, eles tiveram que expulsar inimigo por inimigo. Vencer cidade por cidade. Mas Deus falou assim, olha, os montes de Seir são de Esaú. E vocês não vão entrar em guerra contra eles. Amém. Israel obedeceu, conquistou a sua herança. E muitos anos depois, aquele povo que Deus não permitiu que eles guerreassem, se levanta contra eles. E vem para tomar aquilo que eles tinham conquistado por direito. E eu quero que você imagine a sua vida. Às vezes acontece isso na nossa vida. Porque você conquista áreas, você conquista seu relacionamento, você conquista a sua família, você conquista o seu ministério. Eu só vou exemplificar com a área financeira porque é fácil de entender. Mas às vezes a área financeira ainda não foi conquistada. Tudo vai bem, mas aquela ali sempre fica um negocinho ali, né? Aquela terra parece que você vai até em volta dela assim, e as terras que foram dadas como herança ao povo de Judá e de Israel, elas faziam a volta bem na fronteira com essa terra. Mas eles ainda não tinham conquistado aquele lugar. E agora aquela área que não foi conquistada se levanta e parece que vem querendo comer todo o resto. Aí a vida financeira que não conquistou ainda, vem destruindo o casamento, vem destruindo os relacionamentos, vem destruindo o ministério, né? Parece que aquela área não foi conquistada, ela se levanta e quer roubar a terra que você já tinha adquirido por herança. E às vezes você passa a vida tentando conquistar aquela área. Tudo que ensinaram você já fez. Tudo que está escrito você já fez. E não vai. E não acontece. Você pode imaginar qualquer outra área. Às vezes a vida financeira vai muito bem. A vida ministerial vai muito bem. Mas os relacionamentos é uma área que você não consegue conquistar. É uma área que você não consegue vencer. E quando aquele inimigo se levanta, parece que ele vem querendo comer tudo aquilo que você já recebeu. E assim vai. Só que hoje nós vamos ver que Deus nos capacita a conquistar muitas coisas. Mas algumas guerras, Ele vai conquistar por nós. Amém? Algumas guerras, o Senhor vai ganhar em nosso favor. Só que o que nós precisamos entender é que Ele diz quando a guerra é dele, não somos nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó Deus, essa guerra é tua, eu não quero nem saber. E quando muitas vezes é você que precisa ir lá e conquistar aquele território. Agora, quando é Deus que vai se levantar e vai expulsar os seus inimigos e vai derrotá-los diante de você, Ele fala,
nesta guerra vocês não terão que pelejar, mas eu vou lutar por vocês, amém? Mas é Ele quem determina, não é você que fala, Deus, não quero nem saber dessa batalha aqui, ó, essa batalha é sua. Não, eles tiveram que conquistar Jericó, eles tiveram que conquistar Ai, eles tiveram que conquistar muitos lugares. Mas quando Deus não permite que algo seja conquistado, é porque Ele mesmo vai te entregar, amém? Mas nós mesmo assim tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos tomar como posição. Vamos ver o que esse povo fez. O 13. Todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. O rei Josafá, assim que ele soube da notícia, ele convocou todo o povo. Ele juntou todo o povo e falou, nós vamos jejuar e orar, porque nós precisamos de uma resposta do Senhor, amém? É isso que a gente entende que a gente precisa fazer como igreja. Então por isso que a gente fala assim, ó, vamos jejuar, vamos orar, porque vocês vão ver que a palavra de Deus vem na boca dos profetas. E nós cremos nisso. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:18, que diz que sem profecia o povo se corrompe. E Deus podia falar com o rei Josafá, mas ele escolheu um profeta para falar. E você vai ver aqui, a Bíblia dá toda a descrição de quem era aquele homem. Como se a Bíblia quisesse dar referência, olha, foi um homem no meio do povo que falou, mas ele era fulano de tal, filho de ciclano. Sabe aquela pessoa que tem a vida pautada em Deus, que está ali com tudo em cima. Então ela pode ser boca do Espírito Santo para profetizar uma voz que vem do alto para a igreja como direção, amém? Mas a nossa vida precisa estar aqui, ó, pautada na palavra de Deus, precisa estar correta diante de Deus para que nós possamos ser canais. Todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Manatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Amém? Deus falou para aquele povo que a guerra não era deles, mas era do Senhor, do próprio Deus. Amém? Deus falou assim, olha, nessa guerra vocês não vão ter que pelejar. Nessa guerra vocês não vão ter que lutar. Mas Ele também falou o que eles tinham que fazer. E vamos ler comigo lá, olha lá. O final do 15 diz, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aí amanhã, 16, desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Olha o 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Vocês não precisarão lutar. Amém? Esse é o primeiro ponto que Deus falou. Mas mesmo assim, eles tinham que tomar as suas posições. Então os arqueiros tinham que pegar os seus arcos. Os que iam a cavalo tinham que estar nos seus cavalos. Os que iam na frente da batalha tinham que estar na frente da batalha. Cada um precisava tomar sua posição. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Existem posições que nós devemos tomar diante de batalhas, diante de conquistas. As decisões, as posições de abandonar o pecado,
as posições de tomar a nossa cruz, as decisões e posições de cumprir os princípios da palavra de Deus. Essa é a nossa parte. É a posição de você tomar o seu lugar no corpo de Cristo, como profeta, como mestre, como pastor, como apóstolo, como evangelista. Cada um precisava tomar a sua posição naquele exército. E Deus estava falando, tomem suas posições. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar e nos colocar prontos para aquela batalha. Por quê? A nossa tendência é, se você ouvir, olha, nessa guerra você não vai ter que lutar. Então você deita no sofá, pega o controle, liga a televisão e glória a Deus, descansa no Senhor. Não é assim que a gente faz? Ó Deus, essa guerra o Senhor falou que não é minha, é tua. Mas mesmo assim, Deus estava dizendo, vocês não vão ter que lutar, mas vocês vão ter que sair para a batalha. Amém? Não é parado, desanimado, dentro de casa trancado, mas é tomando a sua posição no corpo de Cristo, tomando a posição de sacerdote na sua casa, tomando a posição de edificadora do seu lar, tomando a posição do evangelho de cruz, dos princípios da palavra, tomando posição. Amém? E depois, permaneçam firmes, diz lá. Tomem suas posições, permaneçam firmes. Provérbios 24:10 diz, se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando vem a dificuldade, já vem o desânimo, já vem o abatimento, a gente já larga a mão de tudo, a gente já abre mão das coisas, a gente já não sorri, a gente já não canta, a gente já não louva, a gente só murmura, a gente só resmunga e reclama. Fiquem firmes, porque se tua força for pequena no dia da adversidade, ela é muito pequena. Se você for fraco no dia da adversidade, você tem a força pequena, diz a palavra de Deus. Então permaneçam firmes. Efésios 6:3 diz assim, Efésios 6:13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Revestida a armadura de Deus para permanecer o quê? Inabalável. O que é inabalável? Que não pode se abalar. Então está soprando vento, você não vai se abalar. Veio a tempestade, você vai ficar inabalável. Amém? Então estão querendo conquistar aquilo que já é seu por herança? Tem algo se levantando na sua vida para roubar aquilo que Deus já te entregou? Você vai sair para a batalha, você vai permanecer firme e inabalável, amém? Vejam o livramento. Olha lá, não é assim que termina? Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Só que se eles tivessem ficado naquele lugar que eles estavam, eles não iam ver nada. O profeta fala, vocês vão ter que ir lá no meio do campo de batalha. E é lá que vocês vão ver o livramento. Por isso que nós precisamos sair. Nós precisamos enfrentar as situações. O Jair que sempre fala isso. Nós temos que, ir de encontro com aquilo. Não é ficar aqui recuando, mas é ir adiante. Dizendo, eu sei da palavra que Deus tem me dado. Eu sei daquilo que Ele me entregou. E se Ele não permitiu que essa área tivesse sido conquistada na minha vida, agora Ele vai me entregar, porque é a promessa do Senhor, amém? E Deus estava falando, olhem, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, lá no meio do campo de batalha, amém? É lá naquele lugar onde eles com certeza estavam morrendo de medo, porque era um exército gigantesco que vinha contra eles. Aí olha lá, Judá e Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Não desanimem, não tenham medo. Amém? E você vai poder enfrentar no Senhor aquilo que vier contra você, porque não é na sua força, mas é por Ele. Veio enfermidade, você vai contra ela na força do Senhor. Veio afronta, veio acusação, você vai contra ela na força do Senhor. Veio adversidade financeira, veio problema de relacionamento, veio a dificuldade ministerial, você vai contra essas guerras na força do Senhor, amém? Não desanimem,
Anota aí, 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Eu amo esse versículo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? É promessa do Senhor. Então você pode sair para enfrentar a batalha. Que se o Senhor está dizendo que a guerra é dele, ele vai conquistar. Amém? Se a guerra é sua, ele vai te capacitar e você vai conquistar. Aleluia. E termina assim, olha, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então não adianta ficar parado, sai para enfrentar. Amém? Você vai de encontro com aquela situação e você vai se posicionar no Senhor. Então a dificuldade financeira está vindo por erro seu, então você tem que tomar posição. Você tem que tomar posição e arrumar o que está errado, pagar o que tem que ser pago, consertar o... Entendeu? Você está com problema no relacionamento porque falta perdão, porque falta sinceridade, falta verdade, então você tem que tomar posição, falar a verdade, pedir perdão, perdoar. As conquistas vêm primeiramente quando você toma posição. Foi assim que o profeta falou, tomem suas posições e saiam para enfrentá-los, sem medo, sem desânimo, porque Deus estava dizendo que a batalha era dele. Aleluia. Vamos ver o resto do capítulo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava no deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras e harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aleluia! Depois que ele conquistou aquele último pedacinho, paz em suas fronteiras. Nunca mais ele teve que guerrear. Então, se existe uma área na sua vida que você tem obedecido ao Senhor, que você tem sido fiel ao Senhor, mas ainda ela não foi conquistada, talvez você ouça da boca do Senhor, dizendo: essa batalha não é sua, essa batalha eu vou pelejar por você. E o Senhor vai te entregar nas suas mãos. E assim como aquele povo, quando o Senhor te entrega algo, quando Ele luta por você, eles passaram 3 dias saqueando os despojos. E mesmo assim, eles não foram capazes de recolher tudo de valor que havia. Amém? As conquistas em Deus são dessa forma. Tem muito mais do que você pode alcançar e carregar para você. Vai sobrar para os outros. Porque eu imagino que aquilo que ficou ali, quem passava depois pegava, né? Então vai ser assim na sua vida.
vai sobejar, você vai saquear os despojos e ainda vai sobrar para que outros sejam abençoados através da conquista que Deus deu na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Agora eu quero, na verdade eu não falei, mas o tema dessa mensagem não tem nada a ver com conquista. Tem a ver com Deus que transforma situações. Porque eu acho linda essa história de Josafá, da forma como Deus faz, né? Deus traz confusão lá no meio do inimigo, eles mesmos se atacam, eles mesmos se matam e não sobra um para contar a história. E Deus só vai, você só tem o trabalho de ir lá e catar os despojos. Só tem que ir lá e recolher o que ficou de valor. Porque Deus já aniquilou com todo o mal. Amém? Mas o que me chamou a atenção e o que me fez prestar atenção nesse texto foi que depois da guerra, eles se reuniram no vale de Beraca. E esse vale é um vale de bênção e vale de louvor. É isso que significa Beraca. Bênção ou louvor. E o Deus que transforma situações, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele nos tira de uma situação de guerra e nos coloca num lugar de bênção. Amém? Ele transforma tudo. Tudo. Ele é poderoso para transformar. Então aquilo que hoje é guerra na sua vida, amanhã pode ser motivo de louvor e motivo de bênção. Amém? Você só precisa se posicionar, você precisa obedecer aquilo que Deus está falando, você precisa permanecer firme e inabalável, porque Deus muda todas as situações. E isso me fez lembrar a passagem de João 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Como Deus transforma situações. E é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero ministrar que a guerra vai se transformar num lugar de bênção. Amém? A guerra vai se transformar num lugar de louvor. Aquilo que hoje as pessoas olham e falam, meu Deus, que batalha que tem na vida dessa pessoa. Amanhã eles vão olhar e falar assim, Deus seja louvado pelo milagre que aconteceu naquele lugar. Amém? É isso que Deus faz, Ele transforma situações. E Jesus, quando foi transformar a água em vinho, eu acho interessante o que Jesus fez. Porque Ele podia ter pego os galões de vinho vazio, não é? Peguem todos os galões de vinho, encha de água os galões de vinho. E agora Ele transforma em vinho, né? Bota água e transforma em vinho. Ele podia ter feito várias coisas, mas Ele pegou os tonéis de pedras usados para purificação. E aquela água que era usada para purificação, aqueles tonéis de pedras que eram usados para purificação, Ele mandou pegar aqueles tonéis. Ele mandou que eles fossem completamente cheios de água. E Ele pega aquele lugar que era usado para purificação e transforma em alegria. É ou não é? Porque a água é o símbolo da purificação. E o vinho é o símbolo da alegria. O Deus que transforma situações vai pegar as áreas que precisam ser purificadas na sua vida e vai encher com alegria. Amém? Aquilo que ainda precisa ser lavado pelo Senhor vai ser limpo com as águas dele. E depois Ele vai colocar o vinho novo, o óleo de alegria naquela área. Amém? O que a palavra de Deus diz? Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que vai acontecer. Tem uma área na sua vida que está difícil, e é difícil pregar sobre santidade para quem está há muito tempo na igreja? É ou não é? Porque a gente já se acha santo demais. A gente acha que a gente já, tô zerado. Mas ainda tem o orgulho, ainda tem a soberba, ainda tem a vaidade, ainda vem a falta de domínio próprio, ainda tem a língua que não cabe dentro da boca, não é? Ainda tem a falta de perdão, que são aqueles pecadinhos bem escondidinhos ali, que a gente nunca abre mão deles. Ainda tem as doenças da alma, que muitas vezes viram bichinhos de estimação, onde a gente se esconde atrás deles, e a gente olha para tudo através daquela ferida. Ou existe o lado oposto, né? A vaidade, a soberba por aquilo que você já venceu e já conquistou. E você é tão santo que você se enche de glória por causa disso.
Esses pecados são pecados quanto todos os outros. E os nossos corações precisam estar sendo sondados pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que nós ainda precisamos de purificação. A palavra de Deus diz que se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso. Você já está mentindo, já está pecando de novo, já soma com os pecados que você já tinha, mais a mentira de você dizer que não tem nenhum. Então nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. Todos os dias nós precisamos ser como Davi, falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminho mau, traz à luz aquilo que ainda está escondido. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Então essas áreas onde o Senhor vai colocar as águas, nos purificando, essas mesmas áreas vão ser cheias de alegria. Então talvez hoje você tenha chorado diante do Senhor, por coisas que você não consegue vencer, por pecados que você não consegue deixar. Hoje você chora, mas amanhã vai ser derramado alegria. Amém? É só nós tomarmos a nossa posição, sairmos para enfrentar as batalhas, conquistarmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Amém? Glória a Deus por isso. E outro texto, agora eu quero que você abra comigo e nós já vamos encerrar. Isaías 61. Nós vamos ler juntos. Então nós já vimos que Deus transforma o lugar de guerra num lugar de bênção. O lugar de purificação num lugar de alegria. E agora nós vamos ver que Ele transforma o lugar de vergonha em dupla honra. Amém? O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e em suas vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Glória a Deus por isso. Amém. O Senhor, a outra versão diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis a vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus transforma as situações. E eu não sei aquilo que tem se levantado na sua vida, mas ouça a voz do Senhor. Porque se você tiver que conquistar, Ele vai te capacitar. Agora, se Ele estiver dizendo: essa batalha é minha, você só vai se posicionar e vai até o meio da batalha, vai sair para enfrentá-los, mas você vai ver o livramento do Senhor, amém? E você vai poder recolher os despojos, você vai poder pegar tudo aquilo de valor dessas experiências que você vai viver no Senhor, e você não vai ser capaz de ainda absorver tudo aquilo. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. Aleluia! Então, o lugar da batalha, o nosso Deus transforma num lugar de bênção, num lugar de louvor. O lugar da purificação, Ele transforma um lugar cheio de alegria. E o lugar da vergonha, Ele transforma em dupla honra. Mas agora nós precisamos voltar lá no início. E você precisa saber que as tuas conquistas não são para você. As tuas conquistas precisam ser para o reino de Deus.
Os teus valores não podem ser os valores terrenos, mas precisam ser valores eternos. O que vale para Deus são os valores eternos. Tudo aquilo que Deus te dá, Ele está olhando para a eternidade. Ele está olhando para aquilo que vai permanecer quando todas as outras coisas passarem. Amém? Se Deus tem te dado casamento, se Deus tem te dado relacionamento, se Deus tem te dado filhos, se Deus tem te dado condição financeira, se Deus tem te dado um bom emprego, Ele tem um propósito eterno em tudo isso. E nós não podemos mais passar a nossa vida conquistando e ajuntando para nós mesmos. Mas nós precisamos de entendimento e passar a conquistar para o Senhor. Amém? E aquilo que tem sido vergonha na sua vida vai ser dupla honra. Mas não é para você a honra, porque toda honra e toda glória precisa ser para o Senhor. Não fica desejando justiça de Deus sobre a sua vida para que o seu nome saia bonito, para que você saia honrado. Tudo na sua vida precisa ser voltado ao Senhor. Amém? Então, se você tem uma dificuldade na sua vida, não perca seu tempo pedindo justiça. Deus, coloca a sua mão. Deus, pesa a sua mão. Deus, o Senhor está vendo. Não peça. Fala, Senhor, abençoa. Senhor, cuida. Senhor, olha, se for preciso eu dou o outro lado para bater. Esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho de Cristo. Amém? E se você tem sofrido vergonha, Deus vai trazer dupla honra ao nome dEle. Aleluia. Deus vai transformar o vale de guerra na sua vida num vale de bênção. Deus vai transformar aquele lugar que precisa de purificação num lugar cheio de alegria. Pois nós servimos um Deus que transforma situações. Amém? Você pode se colocar em pé? Aleluia. Vamos buscar a face do Senhor um pouco. E vamos deixar o Espírito Santo dirigir da forma como Ele quiser. Nós vamos orar ainda por você, para que você saia daqui fortalecido, para sair e enfrentar as suas batalhas. Mas primeiro nós precisamos estar cheios do Espírito do Senhor. Oh, Senhor, vem Espírito, vem, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Vamos cantar novamente, Pai Nosso. Comece a exaltar o Senhor nesse lugar, Pai Nosso. Comece a levantar um louvor. Comece a se render totalmente ao Senhor. Atrai a presença dEle sobre a sua vida. Enche este lugar com a tua glória, Espírito Santo. Vem sobre nós. Venha a nós. Oh, vem, Espírito. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu. Deixa o céu vir sobre você. Oh, Deixa o céu vir. oh,
esteja